Oi, gente, tudo bom? Eu sou Alex e eu quero começar esse momento fazendo uma pergunta. Como reagir quando nós só recebemos más notícias? Eu vou contar uma história para vocês hoje, onde eu vejo duas possibilidades de reagir às más notícias. O lugar era um jardim. Jesus tinha ido até lá para orar e ter uma conversa franca com Deus, porque se aproximava o momento dele ser crucificado. Para esse momento, ele resolveu levar 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus, então, resolve se afastar um pouco deles e orar mais adiante. Mas ele deu uma recomendação a eles: orem e resistam à tentação. Não cedam. Jesus, então, se afastou, se ajoelhou diante de Deus e naquela oração ele estava muito angustiado, tanto que praticamente suou sangue, né? E então Jesus proferiu uma das frases mais conhecidas da história, que virou até música: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele retornou ao encontro dos seus discípulos, todos eles estavam dormindo. Jesus então os acordou e disse: levantem, orem e não cedam à tentação. Nós temos nesse texto, nessa passagem bíblica que você lê lá em Lucas no capítulo 22, a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Jesus sabia que a realidade da morte dele era algo inescapável, inexorável, era algo com que ele teria que lidar, mas ainda assim ele abriu o coração para Deus. E o texto relata que ele estava profundamente angustiado com aquela situação. Mas Jesus foi resiliente e Jesus colocou mais uma vez a vida dele nas mãos de Deus. Ainda que ele soubesse que isso custaria dor, sacrifício e morte. Os discípulos, por outro lado, estavam profundamente angustiados também, profundamente tristes, e o texto vai relatar que eles dormiram de tanta tristeza. A verdade é que a realidade da morte é essa força avassaladora que nos faz, muitas das vezes, afundar e dormir de tanta tristeza. E quando nós dormimos, como nós lemos nesse texto, a verdade é que essa palavra ela tem muito mais a ver com o abandonar Jesus, o deixar Jesus, do que com o dormir propriamente. Os discípulos abandonaram Jesus. Os discípulos se afastaram de Jesus, se desconectaram de Jesus quando eles dormiram. E aí alguns deles depois cederam a outras tentações. Nós, nesse tempo de pandemia, estamos sendo profundamente desafiados, testados a confiar no poder de Deus. Nós não sabemos quantos morrerão, nós não sabemos o que vem ainda por aí, nós não sabemos se a curva vai ser finalmente achatada, afinal essa é a palavra do momento, e se isso vai acontecer amanhã, depois, ou só mês que vem, ou só daqui a 2 meses. Mas eu quero evocar hoje as palavras do salmista Davi. Ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A verdade é que as palavras de Davi não são no sentido de negar o vale da sombra da morte. Não são no sentido de desacreditar a possibilidade de passar por um vale da sombra da morte. Mas são palavras de alguém que entende que ainda que a gente seja submetido à provação tal, nós podemos contar com a presença e com o auxílio do Senhor ao nosso lado. Nesses tempos tão difíceis, eu quero te convidar a reagir às más notícias como Jesus, se colocando diante de Deus, não descansando, não dormindo, mas com fé, orando ao Senhor. Orando não para que seja feita a sua vontade ou a minha vontade, mas para que o Senhor cumpra os seus desígnios. E principalmente, para que Ele salve vidas nesse tempo. Ainda que nós tenhamos que lidar com a morte física, talvez até de pessoas que nós amamos, que a gente entenda e
coloque as nossas vidas diante de Deus como nunca fizemos, para que esse seja um tempo de salvação, para que esse seja um tempo de redenção, para que esse seja um tempo de cura também, mas principalmente para que o Senhor salve vidas nesse tempo, em meio a essa crise, em meio ao desespero de tantos. Que Jesus seja a nossa esperança. Que Deus te abençoe.